Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 10 de novembro de 2014, é uma segunda-feira. O verbete é de número 3.202, ele tem 6 páginas, 48 logias e 13 máximos. O título, hiato verbetográfico, e foi elaborado segundo a especialidade Evoluciologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Nina Rosa Manfroy. A Nina Rosa da Silva Manfroy, ela é doutora em História Cultural, brasileira natural de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 1997, docente em Conscienciologia desde 2003, coautora dos livros O Ciclo de Vida Caingan, Antologia, publicado em 2004, Jogo de Memória Caingan, uma maneira lúdica de preservar, publicado em 2005, e Ouvir Memórias, Contar Histórias, Mitos e Lendas Caingan, publicado em 2006. Tenepsista desde setembro de 1997. O hiato verbetográfico é o espaço de tempo lacunar, a abertura, descompasso, descontinuidade, intervalo ou lapso no ofício sistemático do ciclo proposição de escrita, apresentação, publicação de neoverbetes, podendo levar a consigo homem ou mulher ao abandono da coautoria do empreendimento maxi-proéxico interassistencial da Enciclopédia da Conscienciologia. Na pensenologia, nós vamos destacar o holopensene pessoal da descontinuidade, a retomada verbetográfica evocando o holopensene da paraprocedência pessoal, a valorização do holopensene pessoal da comunicabilidade neoverponológica, o holopensene pessoal da verbetografia, o holopensene do compromisso coautoral com a megagescom maxi-proexológica, o holopensene sintonizado ao fluxo enciclopédico, o holopensene da enciclopediologia. Na fatologia, o longo hiato verbetográfico levando ao esquecimento do confort, o caminhar divorciado da enciclopédia Conscienciologia, a perda de oportunidade ao se ausentar do ciclo autoverbetográfico, a deficiência da vitamina B12 prejudicando o raciocínio e a memória, a profilaxia no ato de dar o primeiro passo, superando a fragilidade de pensar não conseguir cumprir as tarefas assumidas, o autorrespeito cosmoético no cumprimento dos prazos apresentados e aceitos, o acervo das vivências pessoais aplicado aos temas de neoverbetes, o exercício verbetográfico favorecendo o agrupamento de ideias para a publicação da GESCOM, o ofício cotidiano do verbetógrafo, a característica ad infinitum da Enciclopédia da Conscienciologia, incluindo a todos, a qualquer tempo, o tempo todo, com mais diversos temas intra, inter e extraconscienciais, a profilaxia do hiato verbetográfico, a atividade completismo verbetográfico, o programa Verbetografia da Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica, Enciclosapiens. A gente chama atenção que a fatologia tem 23 linhas e constitui o máximo para o verbete, e a gente só leu alguns itens aqui e vale a pena ler a fatologia com mais calma. Na parafatologia, a gente chama atenção da autovivência do estado vibracional profilático aplicada ao ambiente intelectual da escrita, a prática verbetográfica favorecendo a interação com a multidimensionalidade, a priorização da publicação verbetográfica contribuindo para o autorrevezamento multiexistencial mental somático, a TENEPS inspirando temas verbetográficos, a autodesassedialidade mental somática verbetológica, a gratidão intermissiva gerando autoprimener após a defesa do verbete, o para-investimento da Equipex na equipinha enciclopédica conscienciológica, a interassistência multissecular viabilizada pelas tertúlias.
Na argumentologia, nós chamamos a atenção aí dos parágrafos autorrevesamentologia, que dentro do universo da enciclopediologia, a verbetógrafa lista 10 verbetes da enciclopédia da Conscienciologia, seguidos das respectivas especialidades, visando a profilaxia do hiato verbetográfico. Também o parágrafo para a colheita, que segundo a ótica da evoluciologia, a verbetógrafa também lista 10 consequências do labor sistemático no ofício verbetográfico. Na remissiologia, nós destacamos a acabativa verbetográfica, autopesquisologia verbetográfica, desafio verbetográfico, enciclopediometria e verbetorado conscienciológico. O hiato verbetográfico pode ser superado, mas principalmente evitado, a fim de manter o fluxo tarístico grafo-pensênico com presença disciplinada no colégio invisível da enciclopediologia. Questionologia. Você já refletiu sobre a condição do hiato verbetográfico? Qual ação efetiva pretende aplicar para retomar e manter o labor enciclopédico? Na bibliografia específica, a autora contribui com 2 fontes de referência. Agora vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise Enciclosapiens, que é composta por Marilene Raganin, Pilar Alegre, que está aqui presente, e Socorro Frazão. Descompasso, postergação, lacuna, escrita, verbete. Mega-Giscon, enciclopédia, verbetograma, autorrevezamento, mental somatologia. Verponografologia, enciclopediologia, autorredaciologia, experimentologia, maxiproexologia. Comunicologia, evoluciologia, taristicologia, tertuliologia e leiturologia. Antes da gente passar aqui propriamente para a tertúlia, a gente quer fazer aqui um chamado e um aviso, quer dizer, uma informação e ao mesmo tempo um chamado e uma solicitação. Da publicação dos 500 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, a Enciclosapiens, ela comunica aos autores de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia que está organizando a publicação de livro-memória com os primeiros 500 coautores da Mega-Giscon da CCCI. Vocês sabiam disso? Então já estão avisados, né? Se você possui verbetes publicado e defendido no tertuliário e não recebeu mensagem solicitando o encaminhamento de informações pessoais para essa publicação, por favor, entre em contato com a Enciclosapiens por meio do endereço 500 verbetógrafos, 500 em numeral, verbetógrafos sem acento no plural, e tudo junto, 500 verbetógrafos, @enciclosapiens.org. O Enciclosapiens, ele escreve com, esse primeiro I é com Y, quer dizer, esse primeiro Si, né, é com Y, e o Sapiens, o Sa, é com 2 S. Então, eu vou ler agora direto. 500 verbetógrafos, @enciclosapiens.org. Ou acesse o site www.icge.org e procure o link Enciclopédia e, em seguida, 500 verbetógrafos para obter maiores informações. E aí eu peço também o seguinte, você que está ouvindo, que tem verbete, ou mesmo que não tenha defendido verbete, mas conhece alguém que defendeu o verbete, avise as pessoas, vamos começar a fazer uma intercomunicação aí para poder acelerar, né? Porque a gente já está com mais de 440 neoverbetógrafos. E aí a intenção é que assim que chegue nos 500, que logo essa obra, né, a publicação possa ser realizada. Tá bom? Bom, Nina, a gente tem aquela pergunta clássica, que é qual o motivo pelo qual você decidiu fazer esse verbete, se durante
a elaboração, a escrita do verbete, se caíram fichas, se mudou alguma interpretação sua a respeito do assunto, como é que foi para você fazer o verbete também é uma pergunta. A motivação veio porque eu fiquei em hiato verbetográfico por um tempo, quando eu estava fazendo ali, terminando o doutorado. Então, era muito prazo para ser cumprido, livros para serem lidos, a redação para ser feita. Então, eu fiquei em hiato verbetográfico, só que não foi uma boa experiência, porque quando a gente fica em hiato verbetográfico, a gente abre a mão de alguma coisa. E se eu soubesse o que eu sei hoje, assim, em matéria dessa experiência que eu ganhei, eu não teria ficado em hiato verbetográfico. Porque até a experiência da escrita, as emoções que eu passei durante a escrita da tese, poderiam ter entrado num verbete naquele momento. Então, até quando a gente está assim assodado de alguma tarefa, dá para sair um verbete, ao menos anotar uma ideia, né, para que essa ideia não se perca. Entendi. Você disse que durante o doutorado você poderia ter feito algum verbete que interpretasse, que narrasse, que representasse aquele momento que você estava vivendo, até para ajudar outras pessoas. E depois, assim, como a gente tem aí o prazo de 9 meses para a escrita de um verbete, poxa, propõe o título, dá um tempo razoável aí, né, para poder estar redigindo o verbete. Depois entra todo o processo da revisão. Então, o hiato verbetográfico ele pode ser evitado. Tá bom. Então, vamos lá fazer as primeiras perguntas dos teletertulianos, tá bom? A verbetógrafa, a professora Nina Rosa, Pensenologia, página 17, como reverter o holopensene pessoal da descontinuidade em tudo o que é feito. Em tudo que é feito. Ele ultrapassou e extrapolou a questão verbetográfica. Olha só, o holopensene pessoal da descontinuidade. Primeiro, você tem que analisar como é que você funciona, se você procrastina demais as suas tarefas. E também a seleção das tarefas que você faz. Às vezes você não dá continuidade em alguma tarefa, porque aquela não é a tarefa da vez, ou então a tarefa não tem muito a ver com as suas características. E você pega aquela tarefa, assume alguma função, ou escolhe algo para desempenhar, ou um empreendimento, ou seja o que for aí na sua vida, né? Iniciar e terminar uma faculdade. Então, primeiro você faz o levantamento de tudo aquilo que você começou e não terminou. Isso daí vai mostrar a sua descontinuidade. E faz o levantamento de tudo que você iniciou e terminou. E você veja, dentro daquilo que você não terminou, se era prioritário mesmo. Eu iniciei 2 faculdades. E as 2 faculdades que eu iniciei, elas ficaram incompletas. Porque elas não estavam dentro daquilo que eu queria para mim. Mas aquela questão da descontinuidade me incomodava. E eu iniciei a primeira faculdade em função de familiares, né, porque tinha muito a ver com a minha mãe. E eu entrei muito nova na faculdade, com 16 anos, então eu fui assim, empurrada, bem dizer, né. E só que durante a faculdade eu comecei a trabalhar. E o trabalho era muito mais interessante do que a faculdade. E aí eu abandonei a faculdade por causa disso. Mais para frente, dando seguimento ainda a esse trabalho, eu comecei uma faculdade em função do trabalho. Só que a faculdade, o trabalho me interessava, mas o tema da faculdade não. E depois, numa terceira etapa, eu comecei a pensar, poxa, mas o que eu gosto de fazer, né? O que eu preciso? Eu tinha uma necessidade de dar uma continuidade nisso. Porque, começa e não termina, tem que descobrir a causa dessa descontinuidade. E aí eu fui levantando algumas características pessoais, fui vendo aquele negócio de sempre gostar muito de ler, aí eu vi o gap que eu tinha de conhecimento. Então eu fui unir 2 coisas, gostava de ler, tinha gap de conhecimento, eu fui fazer história. Né? Eu entrei para a faculdade de História. E aí, depois disso, o interessante é que quando você começa a fazer uma coisa que você gosta, ela desencadeia uma série de continuidades. E isso vai se replicando. Então, é importante você fazer essa lista e ver aonde que você tem uma característica maior, aonde que você funciona melhor. E aí você vai dando uma sequência de início, meio e fim para as tarefas que você realiza. Coisas básicas que você pode observar no seu cotidiano que às vezes a gente não valoriza.
Eu não sei se é um teletertuliano ou uma teletertuliana. É teletertuliano. Ah, teletertuliano. E ácido. Tá, então, eu ia dar um exemplo para uma teletertuliana. Mas, assim, observa no seu cotidiano coisas simples, que você começa e termina. Por exemplo, guardar a chave do carro no mesmo lugar, sabe? Parece uma coisa boba, mas se você larga em qualquer lugar... Depois você não acha. Oi? Depois você não acha, se larga em qualquer lugar. Depois você não acha. Perde tempo para procurar. Então, esses mínimos detalhes, você vai começando a observar e você vai vendo se você dá continuidade àquilo. Por exemplo, você abre a sua caixa de e-mail, você responde, você dá um retorno para a pessoa e isso dá continuidade. Então, você começa a ver ali as sutilezas das coisas, sabe? Em Fatologia, página 17, primeira linha. Além do longo hiato verbetográfico, levar ao esquecimento do confort, existem outros riscos para o procrastinador? Ah, existe. Olha só, o longo hiato verbetográfico levando ao esquecimento do confort. Quando eu coloquei aqui o esquecimento do confort, o confort é o conteúdo e a forma, né? Mas dentro desse conteúdo e dessa forma, ela não só se refere à chapa verbetográfica, né? Que a chapa verbetográfica ela tem toda uma forma que a gente vai inserindo conteúdo, né? Agora, o que é importante ver nesse longo hiato verbetográfico levando ao esquecimento do confort? É o quanto você esquece das verdades relativas de ponta aplicadas de uma maneira teática. Porque o verbete, quando a gente escreve, claro que tem verbetes teóricos, né? Que a gente lê um livro, lê alguma coisa, aquilo interessa e a gente vai desenvolvendo o tema. Mas, e aí a professora Rosa pode confirmar também, e o depoimento dos verbetógrafos, mas grande parte dos verbetes que são escritos são com base na experiência pessoal. Então, cada verbete, ele provoca uma reciclagem. Cada vez que você começa a redigir um verbete, você vai, inevitavelmente, provocar uma reciclagem. Nesse final de semana, a gente teve aí o curso Imersão em Conscienciometria, foi o primeiro curso da Conscius, ele foi o curso que inaugurou o Hotel Mabu Interludium, e eu tive uma experiência, eu e várias pessoas, né? Todo mundo teve uma experiência lá dentro, mas, particularmente falando, eu tive uma experiência, e hoje, conversando aqui com a minha amiga Meira, que esteve lá também no curso, eu já disse para ela, isso daqui vale um verbete, né? Então, eu já anotei um título que mexe muito com aquele traço que mexeu demais comigo. Então, isso daí já vai me fazer o quê? Já vai me fazer refletir sobre o traço, alguma reciclagem eu vou ter. Né? Embora dá aquele impacto, assim, que nem eu usei o termo com a Meira, deu um susto no psicossoma. Mas, assim, são coisas que a gente vai observando, sai o verbete. Quando sai o verbete, o que acontece? Isso é uma coisa assim, que vale a pena a gente não ficar em ato verbetográfico. É a autoassistência que a gente faz com o verbete, e a heteroassistência também. Porque sempre tem alguém numa condição similar, igual não, né? Mas similar, parecida, ou já superou aquilo que pode estar contribuindo. Então, vale a pena não ficar em ato verbetográfico. Tudo é um tema para verbete. Isso. Aí só para complementar o que você está falando, eu tenho assim, um conceito de o que é da experiência e o que não é. Para mim, acho que até quando você está estudando um assunto e vai escrever sobre aquele assunto, aquilo para mim já é uma experiência. Entendeu? É uma experiência no nível mental somático, mas é uma experiência. Eu não divido muito a experiência, só aquilo que você sai para fazer em si, entendeu? Eu acho que é 1% da teoria que é fundamental para 99% da prática. Mas esse 1% para mim já faz parte da experiência. Então, eu penso que todo verbete vale a pena, mas não só o verbete, qualquer texto que você faça, né, um artigo, um livro, o verbete é porque eu acho que a gente está falando no contexto aqui do verbete. Né? Olha só, eu estava aqui pensando com relação a isso. Até o hiato verbetográfico é uma experiência que vale a pena a gente pensar. E eu acho que nisso, no momento que você estava falando aí na contextualização do hiato verbetográfico, você falou, né, que você poderia ter aproveitado uma série de ideias que eu presumi que você não anotou lá e não aproveitou, certo? Certo. Aí,
Eu estava aqui pensando, com relação a isso, essa questão da autopesquisa, de como funciona, mesmo no próprio hiato verbetográfico, essa autopesquisa na gente. Entende? Tá certo, a gente vai aproveitar alguma coisa lá na frente, né? Se deu conta que não aproveitou. Mas mesmo isso já é uma forma. O que você acha? Já é uma forma de fazer uma autopesquisa. Por que disso? O que aconteceu? É uma forma de fazer autopesquisa, sim. O hiato verbetográfico injustificado, né, que nem está aqui na exemplologia, que é aquele mantido pela consim verbetógrafa, leniente, né, aquela que não dá continuidade, quanto às autorresponsabilidades proexas, gesconográficas, imprescindíveis no momento evolutivo. Então, o que acontece? Isso daqui é um tema de pesquisa, sim. Saber por que entrou em hiato verbetográfico, porque tem o hiato verbetográfico que ele é justificado. Né, que a pessoa se coloca em hiato verbetográfico, porque ninguém dá o hiato verbetográfico, é a pessoa que se coloca nessa condição. E aí o que acontece? Nesse justificado, a pessoa ela sai do hiato verbetográfico porque ela tem uma outra prioridade para aquele momento. Mas mesmo tanto o justificado quanto o injustificado, o justificado ele é lúcido. O injustificado, ele vai... Exatamente, ele é lúcido. O injustificado, você fica em hiato porque você se perdeu no tempo, não valorizou, ou não escreveu alguma coisa, mas não viu que aquilo era uma experiência para ser compartilhada. Então, tem autovalorização também. E aí eu vejo que é a heteroassistência, a interassistência dessa questão. Nina, e você acha assim que quando já existe um início de verbete, que você precisa apresentar, que já está atrasado, você pensa que aquele tema, porque que nem você falou, tem tudo a ver com a gente, é uma forma da gente reciclar, superar, entender, né, o processo que a gente vive. Tem alguma dificuldade maior, assim, que você percebe que possa estar emperrando em função do tema? Tirando o tempo? Eu acho sim. O que acontece? Tem verbetes que a gente começa a escrever que ele emperra. Aí você tem lá mais do que um tema proposto. Tem uns que você começa a escrever, em pouco tempo você termina aquele verbete. Agora tem outros que eles vai dando uma segurada. Tem uns que precisam de muita mais pesquisa do que outros. Eu acho que tem vários tipos. Tem vários fatores. Então tem o fator da pesquisa que precisa mais. Às vezes é aquele traço, aquela reciclagem que a gente está ali para... Você sabe que tem que fazer, mas ainda fica um pouco difícil mexer naquilo. Tem disso também. Tem a pressão também. Tem a pressão. A gente fala tanto, mas existe essa pressão também. Tem aquele tema assim que vai fazer muita assistência para o seu grupo, sabe? Que até em algum momento eu coloco aqui o multissecular. Né? Quando você apresenta um verbete, você não sabe quem é que está assistindo essa tertúlia. Você não sabe aí os nossos compassageiros evolutivos do passado, é multidimensional, tem as conscieques aqui. Então, tudo isso faz uma pressão para o verbete que, às vezes, ele pode ficar um pouco estagnado. Tem que ter autossustentabilidade, né? Tem que ter a sustentabilidade. Também, mas é passageiro isso, gente. É passageiro. Mas também tem que tem que compreender a situação, né? Que às vezes você precisa mesmo daquele tempo maturar aquela ideia. Para amadurecer aquela ideia, né? Amadurecer aquela ideia. Então, acho que tudo tem que ser relativo, né? Tem que ter discernimento. Não dá para ser 880, o que eu penso que a Nina está falando é aquele ato, assim... despropósito, né? Despropositado. Assim. Aquele ato assim que... por autocorrupção, negligência, ou aquela coisa assim, defendi um verbete e minha missão está cumprida. Para algumas pessoas, e até isso foi discutido durante a revisão, isso é importante a gente falar, que até tem pessoas, existem pessoas que para a proexis dela, um verbete resolveu o problema. Sabe? Então, entrou nos 500... deu aquela folga, mas é aquilo que aquela pessoa poderia fazer. Agora, o que tem que ser questionado é aquela pessoa que deveria estar escrevendo mais e não está. Que ela tem todas as qualificações, que ela tem... Não que aquele de um verbete não tenha. São
são situações diferentes, mas são coisas que a gente precisa analisar. Um verbete faz 5 anos, 3 anos, sei lá, que eu não defendo mais nenhum. É a condição de estar em ato verbetográfico ou a sua programação já está cumprida nesse quesito, né? Nessas tarefas aí que a gente tem que está observando na nossa Proexis. Eu acho que o importante, que a gente podia pensar assim, quem está ouvindo a gente pode pensar assim, puxa, mas o hiato gesconológico do livro também é um problema. O hiato de escrever artigo também é um problema. Só que a gente, acho que vale a pena, né, ressaltar que a enciclopédia é um caso à parte, porque ela favorece com muita facilidade a pessoa fazer parte dessa Mega Gescom, né? Tem essa questão também do legado da conscienciologia, da questão da gente ter que colocar um verbete por dia aqui no tertuliário. Então, tem toda uma questão que vamos chamar assim, que legitima a gente a convocar as pessoas para a responsabilidade de escrever com maior frequência os verbetes, né? Tem uma EC que foi estruturada, né? Para isso, né? Que é o objeto principal dela é esse, né? Auxiliar aí as pessoas a escreverem e publicarem seus verbetes. Então, está muito facilitado. Realmente, é uma grande oportunidade. Eu acho que concordo com a Nina, né? Que a mesma pessoa com alguma dificuldade tem um curso, né? O programa de verbetografia que ajuda, tem uma técnica, um conto semanal, o compromisso verbetográfico que ainda empurra, auxilia mais um pouco, tem todo o processo da revisão, tem o processo da titologia antes. A chapa verbetográfica doada pelo professor Valdo. Que é uma forma, né? Então, está muito facilitado, porque acho que é o momento de nós deixarmos realmente algumas marcas, né, autorrevesamentológicas e do grupo também. E acho que assim os amparadores deram tudo de presente para a gente. Então, eu até concordo com você, Nina, que pelo menos um verbete, né, é básico, né? Eu acho que todo intermissivista, toda pessoa, né, que tem interesse pela conscienciologia, valeria a pena, né, deixar esse registro. A gente não tem garantia que na próxima vida a gente vai se achar ali na enciclopédia, mas se a gente não escrever, a gente não tem chance. Então tem que escrever para ter a chance. E depois sabe o que, Rosa? Uma situação é você escrever um livro, é uma produção solo. Sim. Sabe? Agora, outra situação é você escrever em grupo, porque isso daqui é uma mega gescom grupal. É uma enciclopédia que reúne as ideias, a experiência, a prática de uma ciência que é a conscienciologia. E isso não existe. Quer dizer, existe. É o dual da interprisão grupo-câmara, é o dual, né? Só que é a interconexão grupal que vai propiciar E sabe o que é interessante também? A questão da mini-peça. Às vezes, isso daqui é muito como a gente diz, a mini-peça. Mas olha só, cada um somando os seus trafores, aquilo que pode dar, aquela experiência que é única, porque as consciências são singulares. Isso daí já basta para você fazer parte aí dos 500, 501, 502, 503. Agora, eu não consigo deixar de pensar aqui naquele verbete que o professor Valdo escreveu sobre legadologia, que foi a mensagem da Sirenona Monja, que teve aqui com ele, e falou, esse verbete está escrito no DAC, né, do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, mas é legadologia o título desse verbete, mas que em época nenhuma, a humanidade vai deixar um legado tão importante para a humanidade quanto a enciclopédia da conscienciologia. Então, gente, fazer parte da enciclopédia é muito importante para nós que desejamos aí implementar essa ciência, né, essa neociência no planeta Terra. E sabe o que eu vejo sério também, Rosa? É que para você escrever um verbete, você não precisa ser morador da Cognópolis. Você não precisa morar em Foz do Iguaçu. Você pode fazer parte dessa Maxi Proex grupal morando no exterior. Tem que estar ligado tem que estar ligado, né? Tem que ter um link com a conscienciologia. Tem que ter um link com a conscienciologia. Mas veja que o fato de não morar aqui não impede a pessoa de se tornar um verbetógrafo e contribuir, você dá a sua participação nesse mega projeto. Você queria falar alguma coisa, Meira? Oi. É que tudo isso
que a gente está falando aí, eu acho que você colocou lá na página 20, lá embaixo, onde começa a trabalhar aí. Grupo Proexis, tá? Depois você bota lá, Maxi Proexologia. Então, eu acho que talvez, você constatando aí, está todo ele escrito. Você poderia falar um pouquinho mais? Quem sabe acrescentar mais alguma coisa sobre isso? Vamos lá. O Grupo Proexis. Quem escreve verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia já saiu da mini Proexis egóica em direção ao Grupo Proexis. Então, você sai do seu ego, das suas preocupações pessoais, e você começa a enxergar o auxílio ao outro. Então, é muito mais do que escrever, é assistir por meio da escrita, por meio da mental somática. Então, vocês vejam como é importante escrever um verbete. Às vezes as pessoas dizem, mas eu queria desenvolver mais a intelectualidade. Escrever um verbete, gente, ele dá trabalho. Às vezes, escrever um verbete, ele dá mais trabalho do que um artigo. Porque você precisa ler outros verbetes para você ver qual é o link na remissiologia, você precisa ler outros livros, você faz autorreflexão, você começa a colocar alguns temas que não tem nada com aquele verbete, porque já é outra coisa que você tá pensando. Aí você faz uma depuração daquele tema para não sair da ideia principal. Então, aqui você já sai do seu ego, você já sai de você para ir para Grupo Proexis. Agora, Maxi Proexis. Apenas um verbete publicado já significa estar inserido na Maxi Proexis conscienciológica, contribuindo para a mega-gestão grupal. Então, isso é uma oportunidade que o professor Valdo ofereceu a todos nós. Você não precisa nenhum convite especial, você se insere, sabe? Ela é autohabilitação. Você tem a autohabilitação verbetográfica e, como a Eliana falou, essa autohabilitação, no momento que você se autohabilita, se você tem dificuldade, tem todo aí o programa Verbetografia para auxiliar, né? E existe um apoio, existe toda uma assistência para essa escrita. Depois, na constatação, pode ser uma resposta também para o primeiro teletertuliano que perguntou sobre a continuidade. Contudo, quanto maior o número de verbetes publicados por verbetógrafo, menor é a probabilidade do hiato verbetográfico. Por quê? Quando você começa a escrever, aquilo é uma coisa assim que vai desencadeando outros. Eu tenho uma amiga que escreveu o primeiro verbete, uma amiga evolutiva, e ela disse assim, bom, agora eu escrevo esse e minha tarefa está cumprida. Tá? Já escrevi o primeiro verbete. Quando ela terminou de apresentar o primeiro verbete, eu falei com ela depois, ela disse assim, Nina, eu já tenho tema para o segundo verbete. Então, assim, aquela coisa que as pessoas às vezes se colocam uma trava, um limite, e a pessoa diz assim, poxa, mas eu tenho potencialidade para isso, eu posso fazer mais. E a chapa verbetográfica, ela dá um gostinho, assim, você publicar o verbete, você vê a repercussão, você vê assim que aquilo ali, você tem aquela afinidade, dá uma sincronicidade, não dá? Então, um verbete só é uma amostra grátis. É uma amostra grátis. E aí depois vem a comprovação, o grupo quali-quantitativo de verbetógrafos em atividade, chancela aí, né, o empreendedorismo da mega-gestão maxi-proexológica, iniciado pelo autor coordenador, o professor Valdo, né, da Enciclopédia da Conscienciologia. Renan, oi, aqui, Paulo. Bom, primeiro eu tenho que salientar que a Nina não só escreve verbete, como ajuda também a escrever verbete, que ela me ajudou no meu. Né? E eu queria te dizer, Nina, o seguinte, que realmente esse ato foi alguma coisa que aconteceu comigo. Né? Exatamente, eu não conseguia reconhecer isso como hiato até ver, né, ler esse teu verbete. E aconteceu durante o curso de verbetógrafo, né, que eu parei, não conseguia tocar para frente, porque eu não conseguia tocar duas coisas ao mesmo tempo, que era o livro e o verbete. Mas aquilo fica marcando, né? Fica marcando. Tem alguma coisa errada, não dá, não pode. E até que foi retomado e foi concluído, foi publicado, foi defendido. Mas é realmente isso. Mas não é só com verbete, né? É com livro, é com artigo, é com todas as coisas que a gente faz na vida, né? Que a gente deve evitar realmente esse ato, né? Essa interrupção, porque hoje, para retornar, vou ter que fazer o curso de novo, porque já... Seja bem-vindo.
Porque, ainda que seja pouco tempo que passou, mas já tem que retomar toda essa informação, porque ela é complexa, ela precisa estar bem sedimentada. Muito oportuno ter o verbete, meus parabéns. Obrigada, Paulo. Mais uma vez. Obrigado. O hiato verbetográfico é que nem fazer um exercício físico. A gente fica fora de forma. Não, mas independente disso, do hiato, o programa, quando foi pensado, ele foi pensado para a pessoa fazer várias vezes mesmo, porque a gente entende que a chapa verbetográfica é um facilitador, mas ela não é simplista. Então, a pessoa assim, que não está muito habituado ao confort enciclopédico, né, ela assim, eu penso que é muito bom para ela, é bem produtivo ela participar de vários, e a gente tem experiência disso no programa Verbetografia. Várias pessoas estão fazendo pela terceira vez, assim, e aí sim elas adquirem, elas abstraem de fato o confort enciclopédico, sabe? Então não é nada assim, vamos chamar de demérito ou nada que em função do hiato, não tem essa característica, sabe? A característica do programa é para fazer várias vezes mesmo, até você se sentir bem habituado com aquele confort. Porque é um confort, eu costumo dizer assim, eu estou aqui em Foz do Iguaçu desde 2001, e desde que eu vim para cá, eu trabalho com o professor Valdo, desde o Homo Sapiens Urbanizado. Então, eu fui, assim, criada, entre aspas, né, por ele no confort, que é o apostilhamento, que é o confort, que depois a nossa enciclopédia é um recorte mais bem elaborado desse confort todo, mais exigente, mas assim, eu vim ao longo do tempo me acostumando e aprendendo, né? E eu não acho que é simples, sabe? Eu não acho que é simples. Eu tô falando pela minha experiência, sabe? Você adquirir mesmo com bastante autoconsciência todas aquelas operações mentais que a verbetografia exige de você, eu não acho simples, não, sabe? O que é sabe, é bem complexo mesmo, eu acho. Mas, assim, é factível. O que eu acho belo do verbete é isso. Ele é complexo, mas ele é bem factível. E, assim, qualquer pessoa, né, com vontade e vontade pesquisística pode fazer. Então, estão todos convidados para o próximo programa Verbetografia. Hoje, na mini tertúlia, o professor Valdo disse assim, o impossível é uma ignorância. Né? Foi mais ou menos isso que ele disse. Então, tudo que a gente considera impossível é por ignorância nossa. É por uma falta de conhecimento sobre algo, sobre como se faz, sobre algum conhecimento. Então, basta ter destemor, né? E experimentando, não se cobrar tanto, né? E tocando, perguntar, saber como é que se faz. Eu penso isso também. Bom, Fatologia, página 18, 7ª linha. Poderia falar sobre a deficiência da vitamina B12 prejudicando o raciocínio e a memória? Sim. Às vezes a vitamina B12, ela não entra naqueles nossos exames regulares. Os médicos não pedem e a gente tem problema com a B12, principalmente nós mulheres. Porque a B12, conforme for a nossa taxa de hormônio também, ela fica muito baixa. E as mulheres só funcionam bem com uma B12 acima de 500. E eu passei por uma situação em que hoje eu não absorvo a vitamina B12. Então, no meu caso, eu só tenho vitamina B12 se ela for injetável. Até eu já vinha com uma deficiência da B12 em função desse problema que eu tive, mas depois que o problema foi resolvido, eu fiquei com essa deficiência, né? E eu notei que a falta da B12, e os médicos confirmam isso, ela demora no raciocínio, a nossa memória fica fraca, falta a palavra, a gente fica sem aquela disposição, você sabe que tem que fazer. Está tudo ali para você fazer, mas você fica num cansaço muito grande, sabe? O corpo físico, o cansaço físico te domina. Você fica dependente desse cansaço físico. Então, até para quem quer ver como é que está a sua B12,
peça para o médico para ele incluir ali o exame da B12. Você supre isso daí com uma alimentação, ou se for num caso mais complicadinho, que também não é tão complicado assim, você supre ela com uma injeção, né? A B12 ela é injetável. E aí você resolve. Tem pílula também para tomar, não é? Mas aí não absorve isso. É que assim, tem pílula, tem comprimido, né? Tem ela em gotas também, e tem a injetável. Aí depende do caso de cada um para ver o efeito. O médico vai mas eu, quando eu estou assim, quando eu sinto, eu tomo ela periodicamente, mas eu já observo. Quando está chegando próximo de terminar a reserva, eu já começo a sentir em mim os sintomas físicos. E teve uma época que eu comecei a me testar, e eu passei desse prazo. O problema é que daí, quando eu tomei a injeção, para eu recuperar a minha força física, ela demorou mais. Então, hoje eu não ultrapasso mais esse limite. Então, isso até é bom, porque a gente aprende a respeitar os nossos limites, né? Então, esse é um Mas, gente, a gente deixa o recado aqui que tem que procurar um médico. Né? Essa pessoa que está te perguntando é médica. Ele é médico? Tem que procurar um médico para ver como é que está aí a sua deficiência na B12, porque ela afeta... E, olha, a falta da vitamina B12, ela traz degeneração para o cérebro. Então, isso é sério. E não é só a B12, mas a B12 também, né? A B12 também. Nós estamos falando especificamente da B12, mas tem outras aí que, por exemplo, a vitamina D3, ela também é fundamental para o nosso cérebro e para a nossa memória. Que também a falta é degenerativa, né? E a vitamina D, ela depende também de você estar tomando sol, né? Sim. Para não sei, fazer a síntese dela. Fazer a sintetização. E a alimentação natural? Qual seria a alimentação natural para a gente absorver vitamina B12? A vitamina B12 ela tem na carne, tem no ovo, tem no salmão. Agora sim, toda a lista de alimentos eu não lembro não, mas sim, não, tudo bem. Mas esses alimentos, se eles forem consumidos regularmente, eles suprem a necessidade diária da vitamina B12. Além de prejudicar o cérebro, qual que é a relação com a deficiência, assim, dificuldade física, alguma coisa que você falou? É que a vitamina B12, ela dá a vitalidade para nós. Sabe aquela a disposição. Então, quando você começa... Quer dizer, eu estou falando isso do meu caso, né? Esse caso específico. Eu estou pensando aqui que tem várias questões aí que atualmente, na vida moderna da gente, traz essa questão de cansaço extremo. Tem várias coisas, né, que a gente está estudando aí. Aguardo os próximos verbetes, mas vocês vão ver que tem muitas questões além da B12. Além da B12. A B12 não é a única, é uma delas. É uma coisa assim que eu acho que é importante o médico ver. E tal. Agora, o que é interessante, em função da B12 não ser a única, é pedir para os médicos um exame geral das vitamínico. Que às vezes eles pedem só os básicos. Eu acho mesmo. Tem que fazer um levantamento. Eu acho que é bem importante procurar o médico, porque eu particularmente tenho alergia à B12 conjugada com determinadas outras questões. Então, não é para ficar tomando B12 qualquer coisa. Sem... Não dá. E olha só, um médico que vale a pena a gente consultar, marcar uma consulta, é um nutrólogo. O nutrólogo, ele trabalha em função das vitaminas que estão fazendo falta para o organismo ou em excesso. Então, ele vai pedir aquilo que é básico, segundo o conceito do nutrólogo, e a partir desses exames ele vai pedindo outro para poder equalizar essas vitaminas. Que hoje, como a Rosa falou, a alimentação que a gente tem hoje, às vezes tem tanto agrotóxico, você pensa que está comendo uma alimentação saudável e não está. Outra coisa também, o meu verbete daqui a pouco vai sair, do eletromagnetismo, né? Essas coisas de Wi-Fi, de antena celular, ela dá uma prostração profunda na pessoa. Então, a pessoa pode tomar B12 à vontade, que não vai resolver o problema. Adiantar. Então, assim, existe um complexo de coisas que a gente está vivendo, que a gente tem que saber... o universo disso, O universo de coisas, Aí você falou no salmão, por exemplo, eu fiquei há pouco tempo que eu fiquei sabendo, eles põem corante no salmão, para o salmão ficar daquela cor. Então, tem muita coisa que é química. Então, assim, eu tenho alergia a corante vermelho. Se eu como muito salmão, eu estou ferrada, entendeu? Então, assim...
Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, não pode generalizar nada. Não, nada, e o nada. médico está aí. Para ser consultado, né? E mais do que importante, eu acho, pessoalmente, além do médico, é a autopesquisa, sabe? A gente teve aqui um verbete sobre alimentação, intoxicação, não, alergia alimentar, intoxicação alimentar. Da professora Thaís, né? Da Thaís, eu não estou me lembrando o nome agora. Onde ela colocou, ela conseguiu identificar as questões por autopesquisa. Eu estou identificando as minhas questões por autopesquisa. Porque às vezes o médico não tem protocolo, às vezes você não sabe dizer para o médico com muita clareza o que você está passando, o que você está sentindo, né? Então você tem que fazer autopesquisa. E é importante saber o que está precisando, o que está te fazendo mal, o que não está. E é importante ressaltar nisso que o médico só nos ajuda se a gente apresenta um histórico, isso, né? Se a gente apresenta ali Isso. Bom, gente, paradoxologia, página 19, penúltima linha. Poderia esclarecer quanto ao paradoxo do requinte intelectivo requerido para a opção pela frugalidade existencial? Sim, o paradoxo do requinte intelectivo requerido para a opção pela frugalidade existencial. A pessoa, nós somos umas consciências bem complexas, né? A consciência é complexa e, às vezes, a gente usa de autocorrupção. Você tem um intelecto que está aí funcionante e você pode aplicar ele melhor e você usa de requintes para fazer autoenganos, para continuar numa frugalidade, para continuar deixando a vida passar. Então, você arruma, às vezes, até 1001 compromissos, né, que aparentemente podem ser até evolutivos, né? Você está ali caminhando, pensando que está cumprindo a programação existencial. E, na verdade, você está saindo por uma frugalidade. Às vezes, você deixa de cumprir alguma coisa que vai trazer um retorno proexológico, um retorno evolutivo, porque você faz a opção pela frugalidade. Você prefere, sei lá, sair viajar, nada contra viajar, né? A gente tem que estar aí com os equilíbrios. Mas, às vezes, o requinte é tão grande intelectivo que você aplica a sua intelectualidade em jogos, aplica a sua intelectualidade em muito tempo na internet. E isso parece que você está fazendo alguma coisa, está produzindo algo, mas, na verdade, você não está. Essas perguntas agora vêm da Alemanha para você. Professora Nina Rosa, parafatologia, página 18, segunda linha. Poderia comentar a obnubilação temporária quanto à sinalética energética parapsíquica pessoal? Sim, às vezes a gente fica obnubilada temporariamente quanto à sinalética energética. Por quê? Todos nós temos a nossa sinalética energética, várias delas, e muitas delas a gente não identificou ainda. Mas às vezes tem alguma sinalética que ela te aponta para evitar algo, ou para escrever sobre alguma coisa. Enfim, ela vem para sinalizar alguma situação, alguma reciclagem, e você fica obnubilado temporariamente quanto a essa sinalética. Por quê? Porque, às vezes, vamos falar aqui do tema verbetográfico. Às vezes, você está escrevendo um tema que ele vai fazer muita assistência, principalmente para você. E você demora um pouco para descobrir isso. E vem uma sinalética que te diz assim, vem uma palavra, vem alguma fatuística para você inserir, e você não aceita aquela fatuística. E a sinalética fica ali, persistindo, persistindo, persistindo. Mas você fica obnubilado temporariamente. Até que, de repente, por algum motivo, alguma coisa desencadeia e você tem um clique assim de lucidez que você retoma essa sinalética e faz deslanchar. Então, às vezes, o tema ele nos coloca numa obnubilação temporária. Em parafatologia, página 18, quarta linha, de baixo para cima, poderia aprofundar a autodesassedialidade intelectual, eliminando espaço para os heterossédios? Sim. O verbete, gente, ele é extremamente autodesassediador. Por quê? Ainda mais assim, é o desassédio intelectual, né? Então, você começa a escrever um tema, imagina assim, você está lá na sua bancada de trabalho, pensando sobre um tema. E, às vezes, esse tema, ele é trafarista.
né? Você está ali pensando num trafar. O tema é nosográfico. E você consegue trabalhar com aquele tema nosográfico porque primeiro você aprofunda na nosografia mesmo, né? E aí pode causar obnubilação também. Mas você começa a trabalhar aquele tema nosográfico e, à medida que você vai trabalhando aquele tema, você vai mudando de seção dentro do verbete. E aí, de repente, você entra numa parafatologia, você entra numa fatologia, você entra lá no estrangeirismologia, e as pesquisas que você vai fazendo para aprofundar aquele tema, ele vai clareando aquele tema. E você vai vendo o outro lado da nosografia. Você vai vendo o trafor que você pode utilizar para estar vencendo esse trafar nosográfico, né? Então, aqui é um autodesassédio intelectual. E quando você começa a ver que aquilo ali tem um rumo, e que, às vezes, nessa nosografia, às vezes a gente usa muito da autoculpa em relação a esse tema, a esse traço que a gente tem. E quando você começa a passar o gargalo em função da autoanálise que você faz sobre aquela temática, você começa a fazer autodesassédio. E aí o verbete deslancha. Eu acho que a própria superficialidade também, né? A falta de conhecimento do tema também deixa a gente vendido ali, sem saber muito por onde, né? E o aprofundamento da pesquisa, o estudo, vai clareando até chegar também no nó gordo, né? Porque, de repente, aquilo né, tem algo por trás que está desencadeando aquilo, né? Então, isso tudo vai clareando. Eu acho que, nesse processo, até as consciências que estão lá também são esclarecidas, né? E ocorre a assistência no momento do desenvolvimento da pesquisa também. E depois a gente tem que ver que, quando nós começamos a escrever o verbete, a gente entra num holopensene. O holopensene é da verbetografia. E a verbetografia tem muito amparo. E nessa movimento da escrita, se vocês observarem assim com bastante calma e acuidade, vocês veem que o ambiente da bancada de trabalho muda, conforme a gente vai passando entre as sessões do verbete, aprofundando a autopesquisa, fazendo os registros. Você está lá na maior sufoco. E aí, de repente, vem uma fatologia que você descobriu na sua casuística pessoal, só que a gente esquece. E aí aquilo dá muda o campo energético instalado, né? E você consegue deslanchar. É muito interessante. E pensar no público-alvo assistencial. Depois de publicado, você pensar na assistência que você vai fazer para as pessoas que estão passando pela mesma situação e que você está conseguindo superar, né? E a autoprescrição também, Keiko. Quando a gente começa a escrever um verbete sobre um gargalo nosso, um trafar, ele já é autoprescritivo, porque você começa a pensar nesse trafar de uma maneira, de uma autorreconciliação mesmo, né? Se permitindo errar. Só que daí, nesse negócio de se permitir errar, a gente tem que aprender aprender a errar menos, mas só que quando a gente erra, a gente começa a aprender a lidar com o erro. E muitas vezes a gente não sabe lidar com o erro. Eu quero ver se tem lógica isso que eu estava pensando aqui. A gente fala muito que a gente vê o erro do outro, né? Identifica o erro do outro, né? Você não vê, você pensa no erro, mas não pensa mal do erro, certo? De quem erra. Aí você estava falando do tema nosográfico, eu estava pensando assim, pensar na nosografia, pesquisar a nosografia, é diferente de pensar mal da nosografia. Tem lógica isso que eu estou falando? Tem lógica. Estou pensando nisso? Tem lógica? Mas o princípio é pensar mal, pensar sobre o mal, mas não pensar mal da pessoa. Isso, mas olha só, eu estou trazendo esse princípio que você está trazendo para a nosografia, para a gente pensar assim. Me ajudam a pensar, porque eu também realmente eu fiquei assim, ó. Eu vou estudar um tema nosográfico. Se eu pensar mal do tema nosográfico, que é um traço que eu tenho, digamos assim, lá, como é que fica isso? Você tem que ser neutra, né? Você tem que sobrepairar aquele traço. Exato. Então, eu vou pensar mal
de uma deficiência que eu tenho, digamos. Então, é nisso que eu queria ver se tem lógica, se vocês acham que tem lógica, se acham que quando você fala que vai pensar mal do tema, você já está com apriorismo, né? Pois é. Pode, né? Às vezes é um traço que você já superou e com isso você pode ajudar as pessoas que ainda têm esse traço. Não é todos os casos iguais, eu penso. Né? Às vezes é uma coisa que você não superou ainda e às vezes é uma coisa que você não superou, mas você já está superando, já está se dando conta, já está podendo ajudar. Que o problema que eu vejo é você não edulcorar o mal, entendeu? Porque se há uma nosografia, o que não presta mesmo. Certo. Então, se você ficar edulcorando também não dá. Então tem que ser realista. É pensar no mal sem pensar mal de quem está acometido daquele mal. Mas tem que pensar no mal, aí pensar com realismo, né? Eu acho. Tá bom. Olha só, a gente pode trazer aí uma casuística a respeito disso, que é da Hannah Arendt. A Hannah Arendt, ela escreveu um livro que é... Agora eu não vou lembrar... se colocar na internet o nome da Hannah Arendt e, em seguida, a banalização do mal, vocês vão encontrar. Eu estou lembrando só do segundo nome do livro. É o nome do personagem em Jerusalém. Agora eu não... É um julgamento. É o julgamento desse personagem, um nazista. E a Hannah Arendt, ela passou maus bocados por causa desse livro que ela escreveu e dessa análise que ele fez dessa personalidade. Por quê? Ela escreveu, e por isso a banalização do mal. Ele banalizava o mal. Ele fazia todas aquelas ações, né, contra os judeus. E o que acontecia? Para ele aquilo era normal. Ele chegava em casa, ele abraçava os filhos, ele beijava a mulher e ele fazia a refeição dele. No dia seguinte, aquilo era um trabalho para ele, né? Ele foi contratado para aquelas execuções. Agora, qual foi a interpretação que ela fez? E isso gerou muita polêmica na época, porque ela via que ela compreendeu que ele não compreendia, que ele banalizava o mal. Para ele aquilo era o que ele podia, é o nível dele, né? O que ele podia fazer. Para o nível evolutivo dele. Ele estava sendo fiel aos superiores dele. Ele estava realizando aquilo que pediram para ele, mas ele não tinha consciência, ele não tinha discernimento do quanto aquilo prejudicava as pessoas e prejudicava ele próximo, ele próprio. É isso que a Meira estava falando em relação à nosografia, né? O livro se chama Eichmann em Jerusalém. É isso aí. Esse é o nome dele. É um livro que vale a pena ler. Foi feito um filme sobre isso, que eu acho que é o filme que é a banalização do mal. E é um clássico para a gente estudar justamente a nosografia. E o quanto nós precisamos desenvolver essa questão de pensar sobre o problema, mas entender a consciência dentro do nível evolutivo dela. E isso, às vezes, é difícil até para nós. Nós pensarmos no nosso nível evolutivo, frente aos nossos erros, frente à nossa capacidade de enxergar aquela situação. E o erro nos mostra isso, né? Quando a gente erra, o erro nos mostra aquilo que a gente precisa reciclar. E, às vezes, a gente não se permite errar. E esse não se permitir errar faz a gente errar. Errar mais ainda. Você falasse sobre dois efeitos. O primeiro deles é o efeito do desfalque verbetográfico em relação à própria pessoa, em relação à enciclopédia. E o segundo efeito seriam os efeitos do raciocínio verbetográfico. Qual é o diferencial desse raciocínio verbetográfico? Eu gostaria que você discorresse sobre isso. Tá, vamos começar pelo primeiro, os efeitos do desfalque verbetográfico. Bom, esses efeitos do desfalque verbetográfico, eles podem repercutir de diferentes maneiras. Uma delas é o desfalque no grupo. Né? É aquele verbete que você poderia estar contribuindo e você não está. Então, é o desfalque no grupo que você provoca. Você é importante para essa maxi proex grupal, mas a pessoa precisa se sentir inserida nesse contexto. Ela precisa estar inserida nessa tarefa grupal mesmo, né, de contribuir com as experiências. Tem o efeito do desfalque verbetográfico para a pessoa, em que ela vai se privar de fazer as reciclagens.
dela contribuir com uma reciclagem, com um traço que ela superou, de mostrar para as pessoas da possibilidade de superação desse traço, e que a gente não supera por ignorância. Ninguém tem um trafar porque quer, né? Assim como ninguém fica em ato verbetográfico porque quer. Né, retirando ali algumas questões bem específicas. Mas o desfoque verbetográfico, ele é tanto pessoal, ele é grupal, ele é intelectual, né? E o outro, os efeitos do raciocínio verbetográfico. Bom, os efeitos do raciocínio verbetográfico, eles são muitos, e eles são homeostáticos. Então, enquanto o efeito do desfoque verbetográfico, ele é mais nosográfico e um pouco neutro, mas ele não é homeostático. Agora, os efeitos do raciocínio verbetográfico, ele é homeostático em 100%. Por quê? Quando você começa a desenvolver um tema verbetográfico, mesmo que o tema seja nosográfico, você vai fazer o raciocínio em cima de cada seção do verbete. E cada seção do verbete, ele vai te fazer pensar sobre as diferentes possibilidades que aquele tema se apresenta. Então, você vai tendo o raciocínio verbetográfico, vai te lembrar para a coerência intra-verbete. É a coerência entre uma seção e outra, né? De você ver, não é simplesmente chegar lá na remissiologia e escolher aleatoriamente os temas. Não, você precisa ler aquele verbete, você tem que ver qual é a sincronicidade, qual é a energia que tem junto com outro verbete, qual é os temas afins que tem entre um verbete e outro, para você colocar na remissiologia. Quando você chega na numerologia, você começa a pensar assim, por exemplo, num verbete nosográfico. Poxa, ele não precisa ser... O tema é nosográfico, mas o verbete não precisa ser nosográfico. Então, você coloca uma enumerologia que ela é nosográfica, mas você pode colocar uma enumerologia que ela vai apresentar uma segunda situação, que você já está no meio termo, você já está numa situação neutra. E ainda uma terceira enumerologia, que você pode colocar até 7, né? Você pode colocar apresentando ali, até indicando como terapeuticologia, a superação daquilo dali. E o efeito do raciocínio verbetográfico, ele nos leva a reeducar, a gente começa a ter um raciocínio de fazer correlações. E isso vale tanto para a escrita do verbete, a gente estende para um livro, estende para uma conversa, estende para um panfleto comunicativo em relação às pessoas que a gente quer, o público-alvo. Então, ele tem muitos benefícios. Em Sinergismologia, página 18, poderia exemplificar o sinergismo vontade vigorosa e intencionalidade cosmoética? Sim, a vontade vigorosa, ela pode muito bem não ser cosmoética. Então, esse sinergismo, que é vontade vigorosa e intencionalidade cosmoética. Quando você escreve um verbete, a sua intencionalidade é cosmoética, mesmo que ele seja nosográfico. Então, aquela vontade vigorosa, ela vai te mover para que você faça o melhor que você tem com aquilo que você possui nessa intencionalidade cosmoética. Isso daqui é imprescindível. Essa intencionalidade cosmoética, porque intenções todo mundo tem. Agora, a gente precisa qualificar essa intenção, e a qualificação dessa intenção, ela é super importante na vontade vigorosa. Porque até esse exemplo aí desse personalidade do livro da Hannah Arendt, ele tinha uma vontade vigorosa. Só faltava exatamente, uma intencionalidade cosmoética. A verbetógrafa, Pensenologia, página 17, quarta linha, poderia esclarecer o pensar verbetográfico para monitorando a irritabilidade proveniente dos antipensênios? Sim. Olha só, o pensar verbetográfico para monitorando a irritabilidade proveniente dos antipensênios. Escrever verbete, ele é homeostático e profilático para os nossos autoassédios. Muitas vezes, está na página 17, quarta linha. Muitas vezes a gente está num autoassédio e você fica caminhando de um lado para o outro, você fica ruminando aquela situação, você fica ruminando uma ação que você teve.
E muitas vezes a gente fica naquele obnubilado energeticamente, e aí vem a obnubilação também na sinalética energética parapsíquica. Então, o autoassédio, ele nos coloca nessa situação. Agora, quando a gente começa a aprender que fazer leitura de alguma coisa, de algum livro, de algum tema sadio, você se dedicar para um raciocínio intelectual a respeito de um assunto, você vai, com esse pensar betográfico, você vai para monitorar a irritabilidade proveniente dos antipensenes. Então, isso te leva a uma ortopensenidade. Não sei se eu expliquei. Acho que explicou. Fatologia, página 18, segunda linha. O que seria o solecismo verbetográfico incalculado? Solecismo verbetográfico incalculado, página 18, segunda linha da fatologia. O solecismo verbetográfico incalculado. A gente não tem noção das repercussões e das consequências de um verbete publicado. Às vezes a gente pensa que escrever o verbete é vir aqui, defender, ter o nome incluído ali nos 500 verbetógrafos. Não é só isso. Né? A amplidão desse verbete, ele repercute extrafisicamente. Isso é incalculável. A gente não sabe quantas consciências estão sendo gratas pela apresentação de um tema verbetográfico. E a gente não pode banalizar e nem desprezar nenhum tema de verbete que ele venha, que surja alguma ideia, porque ele vai ser útil, ele vai assistir algum grupo específico. Às vezes o grupo nem é seu, né, não faz parte ali da sua recomposição, mas ele vai atender alguma assistência intrafísica ou extrafísica, sem contar na cápsula do tempo. Que é isso que a professora Rosa estava falando no início da tertúlia, né? De nós nos encontrarmos daqui, sei lá eu quanto tempo, dentro da enciclopédia, vai dar alguma repercussão. Às vezes você não vai lembrar que aquele verbete é seu, mas há grande chance de você lembrar que você foi autor daqueles números de verbetes publicados. Se não fizer, não vai ter chance nenhuma, né? Se não fizer, não vai ter a chance de voltar dentro do grupo. Olha, gente, hoje eu moro em Florianópolis. Mas depende do trabalho dela, né? Porque não é só verbete. Se você faz uma mega GESCOM de por exemplo, uma mega obra, né? Um tratado, não, eu estou falando até obra física mesmo. Por exemplo, você é um administrador grande, por exemplo, de uma grande IC. Por exemplo, a construção desse tertuliário. A construção do tertuliário, a gestão, por exemplo, do CAE, que é alguma coisa assim. Mesmo que você não tenha feito nenhum verbete, nenhum livro, aquilo já está impregnado, já é um vínculo. Mas assim, que a gente sabe que vai facilitar. É importante, né, a gente pensar quanto mais a gente fizer, muito melhor. É mais garantido a gente fazer. E é importante... Eu acho que é muito importante essa coisa do auto-revezamento, mas eu vejo que no caso da enciclopédia, é uma obra de peso, eu acho que é por legado também da Conscienciologia, sabe? É uma coisa que você, daqui a não sei quanto tempo, 200 anos, você vai ver uma enciclopédia com mais de 1.500 pessoas, autores. Aí, que coisa, que bicho é esse, entendeu? Você vai se interessar, quem for um intelectual vai se interessar, né, por uma coisa dessa. O que esse povo fez? O que esse povo fez, né? Eu acho que isso também tem um peso muito importante. Mas importante também, até saindo do tema da verbetografia também, é importante a gente fazer um inventário desse legado. Sabe? Como é que a gente vai querer se reconhecer na próxima existência? A gente precisa deixar alguma coisa que nos remeta a isso, principalmente se nós queremos voltar ligados nas ideias da Conscienciologia, para perder menos tempo, sabe? Eu também acho. Em Fatologia, página 18, final da 4ª linha, quais dicas poderia dar para conciliar a produção intelectual acadêmica, deve ser, né? Adiando a escrita multidimensional do verbete? Pois então, essa foi a experiência que me levou para o hiato verbetográfico, né? E isso, na época, eu não consegui conciliar a produção intelectual acadêmica e eu adiei a escrita multidimensional do verbete. E eu até falei no início da tertúlia que qual é aquela experiência que eu tive, hoje eu faria diferente. Então, o que eu posso colocar aqui para essa pessoa que perguntou? Se você está numa produção acadêmica, seja auto-organizado, organize melhor e tenha um bom relacionamento com o professor ou a professora orientadora. E você coloque
a chapa verbetográfica ao lado desses livros que você está aí desenvolvendo a sua produção intelectual acadêmica. Não queira só produzir para a academia, porque a academia tem um público-alvo e ela tem um holopensene diferente da verbetografia. E eu senti essa diferença. Isso daí deu um gap no meu autoconhecimento. Nina, você não acha que isso é muito pessoal? Por exemplo, tem pessoas que precisam de priorizar. A gente vê aqui, até as pessoas que querem morar em Foz do Iguaçu, eu vejo sempre o professor Valdo orientando, termina, faz seu pé de meia, faz a sua profissão, para depois se dedicar. Se dedicar aqui. Eu penso que também, eu fiz doutorado também, não é fácil. É uma coisa de louco aquilo. Eu não teria como fazer, minha área, engenharia de sistema de computação, não teria como fazer essa conciliação. Eu penso que em algumas áreas não é muito tranquilo isso. E eu vejo alguns alunos da verbetografia priorizando determinado momento, depois eles voltam e fazem rapidinho. Eu penso que isso tem que ser na medida da própria pessoa. Eu acho que se a sua experiência é válida, a gente pode colocar como uma experiência boa, uma casuística, né? Uma casuística, porque se acontece para um, pode acontecer para vários, mas também eu acho que cada um deve se respeitar o momento, né? Porque senão vai ficar também com angústia de não conseguir fazer as duas coisas. Eu estava aqui pensando com relação a isso, me parece que eu acho que ajudaria bastante as pessoas a pensar, ao menos assim, mesmo que tenha esse ato que não está fazendo. Mas, por exemplo, ela vai se dedicar à escrita lá, no mestrado, coisa e tal. Me parece que, assim, a gente aproveitar as oportunidades da própria escrita, colocando observações para futuramente também escrever um verbete, mas você não tem o foco no verbete ou numa outra coisa, mas usar desta experiência. Isso se diz assim, é aproveitar todos os momentos, para fazer essa autopesquisa e trabalhar. Então, assim, sem essa angústia também de ter que fazer. Ter que fazer é uma coisa, agora, você preparar para fazer é outra. Entende? Você deixa lá, não sei, Nina, o que você pensa sobre isso, mas eu estou colocando uma outra variável para a gente ter esse aproveitamento do nosso dia a dia, daquilo que a gente está fazendo, para a gente se melhorar. Sabe o que o professor Valdo sempre falou, a orientação que ele deu para a gente, né, de orientar as pessoas do programa a fazer um verbete de cada vez. Então, assim, está fazendo um verbete, aí serve para qualquer outra tarefa, e ele faz isso com ele, pelo menos o que ele falou. Então, quando ele está fazendo uma obra, ele não deixa passar nenhuma ideia, mas ele escreve e bota numa pasta. Isso aí que ele vai colocando numa pasta. Depois ele pega aquela pasta e sai uma outra obra. E a gente sabe que a produção dele é profícua, bem profícua. Quando eu estava Então, eu acho que tem que... eu acho, assim, brilhante você conseguir fazer Não, eu não consegui. Você não conseguiu, mas não é para ficar... O que aconteceu comigo? Quando eu estava fazendo a tese, eu não consegui, por isso que eu escrevi verbete, porque eu fiquei em ato verbetográfico. Então, assim, durante a tese, eu não consegui, eu tinha um verbete pendente, mas eu não conseguia levar ele adiante. Ele ficou parado. Então, você é normal. Eu estava achando que você é anormal. Agora, você é uma pessoa normal, né? Sou normal. Aí eu fiquei em ato verbetográfico e aquele verbete estava ali, estava parado, não sei o quê. Agora, o que eu teria feito diferente que eu não fiz? É isso que a gente pode aproveitar. Que é a dica que ele perguntou, né? O que eu deveria ter feito diferente que eu aprendi com essa experiência? Isso que vocês falaram, as ideias que me vieram, eu deveria ter anotado. Só que eu não anotei. Entendeu? Eu não anotei. E eu fiquei em hiato total, sabe? Então, todas aquelas ideias que vieram, quando eu estava lendo um livro, ou quando eu estava fazendo a escrita, eu perdi. Entendi. Isso que não dá para perder, né? Não, isso não dá para perder. Entendi. Então, assim, paralelamente... Então, gente, colocar uma pastinha do lado, qualquer ideia que vier, escreve. Uma folha em branco, né? Que às vezes você bota uma folha em branco ali e anota. E depois, com calma, você organiza. Joga ela numa caixa, uma caixinha ali. E depois você organiza. Mas foi isso que eu não fiz. Professora Nina Rosa, Pensenologia, página 17, final da 4ª linha, de baixo para cima. Poderia falar sobre o holopensene pessoal da resiliência? Sim, o holopensene pessoal da resiliência é aquela coisa assim que você vai levando, né? Você é resiliente com você mesmo.
e você, às vezes, passa a mão na sua própria cabeça, né? E isso vai te afastando daquilo que você tem que fazer, né? Daquilo que você precisa fazer, daquilo que é prioritário fazer. Posso ir? Parafatologia, página 18, terceira linha. Poderia discorrer a respeito do autoexílio verbetográfico afastando o amparador de função? Só me repete a linha? Para parafatologia, página 18, terceira linha. O autoexílio verbetográfico afastando o amparador de função. O que é isso? O que é um autoexílio? O que é um exílio, né? O que é um autoexílio? É você se afastar, né, de alguma coisa, você se exilar, você se excluir de algo. No caso aqui, se excluir da escrita verbetográfica. E o que acontece? Nós temos um amparador de função quando a gente escreve o verbete. E aí, se você não escreve o verbete, você não tem um amparador de função. Do verbete. Do verbete. Por isso, um amparador de função. Específico. Em parafatologia, página 18, terceira linha de baixo para cima, gostaria que falasse sobre a gratidão intermissiva gerando autoprimener após a defesa do verbete. Pois então, a gratidão intermissiva gerando autoprimener após a defesa do verbete. Quer comentar? Depois você fala, hein? Se a gente está na conscienciologia, já é um grande indício de sermos intermissivistas, né? É um indício. É um indício, né? E se a gente começa a escrever verbete, pode ser um segundo indício. Pode ser. Não pode? E aí, quando você começa a escrever esses verbetes, e depois da publicação, eu acho que não tem nenhum verbetógrafo que não sinta uma gratidão depois da apresentação de um verbete. Mesmo que não seja o primeiro verbete dele. Sabe, a satisfação íntima que gera, e essa gratidão, eu atribuo essa gratidão à assistência que é feita. Sabe? A gratidão das consciex por aquilo que você escreveu. Sabe? Às vezes um binômio, tem algo no verbete, às vezes, que é um binômio, que é um trinômio, que é uma numerologia, que ela é o suprassumo daquele verbete. E aquele suprassumo do verbete já vale a gratidão verbetográfica. Sabe? Isso remete às energias do curso intermissivo, remete àquela programação, aquilo que você se propôs a fazer. Então, é uma gratidão, é uma satisfação, né? E ainda em parafatologia, página 18, última linha, poderia explicitar a interassistência multissecular viabilizada pelas tertúlias? Essa interassistência multissecular viabilizada pelas tertúlias, ela é quase uma cápsula do tempo online, né? Como assim uma cápsula do tempo? A gente pensa na cápsula do tempo para frente, mas a gente precisa ver que a interassistência viabilizada pelas tertúlias, ela pode ser multissecular. E da maneira que a gente falou anteriormente, a gente não sabe quem está assistindo a tertúlia. Às vezes você precisa fazer reconciliação com uma consciex, com uma consim de outra existência, só que essa consim mora num outro país. E o fato de você estar defendendo um verbete e apresentando aquela ideia sobre aquele determinado tema, ela vai fazer uma interassistência multissecular. Isso daí corresponde, representa a você desatar nós, sabe? Desatar nós, fazer reconciliação. É possível por um verbete? É possível através de um verbete, sim, mesmo que seja uma consciência de uma outra existência que não more junto com você e que esteja distante. Isso é possível, e as consciências também. Isso daí já ajuda a nossa pré-intermissiologia. Ajuda. Paradoxologia, página 19, final da terceira linha, de baixo para cima. Poderia ampliar o paradoxo da alternância de tarefas sem descontinuidade produtiva? A alternância de tarefas sem descontinuidade produtiva é quando você consegue fazer várias tarefas e dar continuidade a todas elas. Só que daí você também tem que, cada um, no seu caso pessoal, né, tem que ver quantas tarefas você consegue administrar. Então, às vezes, você fica mudando de tarefa, você está escrevendo do verbete, e você tem aí o seu mestrado. Se você conseguir levar os dois juntos, tudo bem. Se não der, como a professora Rosa falou, está tranquilo, uma tarefa por vez. Mas, às vezes, a gente consegue alternar entre uma tarefa e outra e manter essa continuidade,
produtiva entre elas, respeitando o tempo de cada uma. Por quê? Às vezes, essa descontinuidade, sem descontinuidade, essa continuidade entre uma tarefa e outra, ela precisa, assim, sei lá, você começa uma tarefa hoje, você precisa pensar sobre aquela tarefa, mas você tem outra para fazer. Então, você deixa aquela stand-by, deixa ela ali de molho, segue com a outra e depois você retoma. E isso é dar continuidade às tarefas. Uma coisa que o professor Valdo sempre dá de exemplo, né, porque ele, para nós, é um exemplo nessa área de produção escrita, é que, assim, quando ele diz, para não ficar direto, né, tantas horas só escrevendo, ele levanta e vai fazer outra coisa. Que outra coisa é? Administrar os papéis. Uhum. Então, só dele levantar e administrar os papéis já é uma outra atividade, mas atividade em função da produção. Depois ele volta para a produção intelectual, então ele fica alternando. Eu não sei se isso é muito simples para todo mundo, para mim não é muito não, mas eu acho que esse é o ideal. Estou treinando. E depois a produção intelectual, ela cansa, né? Ela dá uma estafa mental e uma estafa física também. Então, essa alternância de tarefa não é só entre uma tarefa intelectual e outra. Às vezes também, às vezes as pessoas dizem assim, pô, serviço doméstico. Serviço doméstico é chato, mas às vezes você ir lavar uma louça, ficar lá assim, pensando, sabe? Ou então ir no jardim, tirar uma graminha, botar uma roupa na máquina, sabe? A gente muda o bloco pensênico e dá uma oxigenada no cérebro, para depois você retomar. Professora Nina Rosa, há 4 dias o tema do meu primeiro verbete foi aprovado. Estou em um processo diário de pesquisa para escrevê-lo. Gostaria que comentasse a frase enfática, página 22, quais os passos para se evitar o hiato verbetográfico? O primeiro passo para se evitar o hiato verbetográfico é você, enquanto você vai ver que agora você está escrevendo aí, há 4 dias o seu título foi aprovado, você deve estar bem contente também, mas assim, observa que várias ideias vão surgir paralelas a esse verbete. Esse verbete vai gerar filhotes. Então, fique atento a essa GESCOM que esse verbete vai gerar. E, paralelamente, anote todas as ideias que vêm. Às vezes, a gente não anota uma ideia, a gente despreza ou até banaliza, porque ela não faz parte daquele tema, daquele verbete. Então, paralelamente, anote, e depois que você terminar esse verbete, você analise e vê se aquele vai ser tema para um próximo verbete. Se for esse o caso, o que vai acontecer? Você vai propor. Porque quando você está aí no processo da escrita, você vai escrever o verbete, você vai mandar para a revisão, e aí vai ter aquele tempo assim de você propor um outro verbete, reelaborar. Então, essa é a principal dica que a gente dá. Professora Nina Rosa, Fatologia, página 18, 8ª linha. Poderia comentar os elementos integrantes da grafopensenidade cotidiana domesticando o ansiosismo? Os elementos integrantes Quais são os títulos que você fez sobre essa? Os elementos integrantes da grafopensenidade cotidiana domesticando o ansiosismo. Olha só, tem um verbete que eu escrevi sobre egocentrismo ansioso, que ele mostra ali quais são as características daquele ego, daquela pessoa que ela é ansiosa, e também o propósito ansiolítico. Isso. No propósito ansiolítico, a gente dá várias dicas para a gente fugir dessa grafopensenidade, desses elementos integrantes da grafopensenidade cotidiana domesticando o ansiosismo. Olha só, para mim foi muito difícil sentar numa cadeira para ler vários textos. Quando eu escolhi a faculdade de História, eu adorava ler. Só que as minhas leituras não eram leituras que eu precisava refletir sobre o texto. E, quando eu entrei na faculdade de História, eu precisava refletir sobre o texto. Eu me lembro que a primeira prova que eu fiz, no primeiro semestre da faculdade, era sobre o Renascimento. E eu enchi a prova de linguiça. Sabe? Eu escrevi. É uma questão e tu escreve. Enrolei. Quando eu recebi a prova, claro, a nota foi lá embaixo, né? E aí eu fui conversar com o professor e disse assim, professor, o que eu fiz aqui? Ele olhou para mim e disse assim, você me enrolou.
Você me enrolou. Não enrolou, né? Se tivesse enrolado, ela tinha tirado notão, né? Aí ele disse assim, depois da aula a gente vai conversar. Daí a gente foi ali que lá no CFH da Universidade Federal tem assim eles fizeram no centro vários banquinhos, né? Então a gente senta ali para bater papo e a gente ficou lá conversando. E esse professor me ajudou demais. Tanto que quando ele tinha uma falta de professores na universidade na época, alguns estavam em greve, e ele foi um professor que ele ministrou 4 disciplinas para nós. A gente tinha 5, uma disciplina por dia. A turma se encontrava com ele 4 dias por semana, durante 4 horas. E ele foi o melhor professor que a gente teve. E uma das coisas que ele fez, e comigo ele foi muito assim, severo. Ele foi para fazer a monografia e aí ele disse assim, vocês escolhem um tema. Olha, ele propôs para nós uma monografia no primeiro semestre, porque ele queria que a gente já desenvolvesse o raciocínio histórico e a pesquisa histórica. E eu escolhi o quê? Eu escolhi um tema que eu tinha preconceito. Aí eu disse assim, professor, eu vou estudar esse tema. Ele disse, é um bom tema. Tá, passado um tempo, eu comecei a sentir irritabilidade, eu não estava gostando do tema, eu era antagônica ao tema. Aí eu cheguei e disse assim, professor, eu estou querendo mudar de tema. Ele olhou para mim e disse assim, você não vai mudar. Então, ele foi assim, ele me ajudou muito a ser persistente e aprender a ler sobre aquilo que eu não gosto. Por quê? Se eu continuasse não lendo aquilo que eu não gosto, eu não ia desenvolver uma leitura crítica. Sabe? Então, ele me ajudou demais. E quando tem aqui, está na 8ª linha, né? É a 8ª linha. Os elementos integrantes da grafopensinidade cotidiana, domesticando o ansiosismo, é justamente isso. A gente fica ansiosa por ler o que não quer, porque daí você fica pensando naquilo que você tem que fazer. Quando você domestica a questão da leitura e da grafopensinidade, sabe? Porque o que é a grafopensinidade? É você escrever os seus pensenes, certo? Grafopensinidade. E aí você começa a observar toda essa grafopensinidade e você começa a entender como é que você funciona no cotidiano em relação ao seu ansiosismo. Recentemente, o que eu fiz lá em casa? Que daí eu fujo um pouco da grafopensinidade, porque o ansiosismo mexe muito com a operosidade. Eu coloquei na cozinha uma mesa no meio do caminho. Porque isso vai me fazer eu andar mais devagar. Então, para mim, ir da pia para o fogão e para a geladeira, antes eu fazia aquilo, tudo rápido assim. E às vezes, imagina, é só eu e meu marido em casa, atualmente. Então, às vezes, quando ele estava ali na cozinha, às vezes até a gente meio se pechava. Então, agora com a mesa, eu sou obrigada a dar a volta para ir no fogão, para ir na geladeira, para ir na pia. E se eu andar muito rápido, eu vou ter hematomas. Então, a mesa, ela está me autorreeducando. Então, essas questões do ansiosismo, ela me fez pensar sobre uma alternativa a respeito disso. E essa mesa no meio do caminho me deu um grafopensene que eu acho até que eu registrei aqui nesse verbete. Se não foi nesse, foi num outro que eu estou fazendo. Está lá. Eu gerei uma grafopensenidade que me ajudou no ansiosismo. Parafatologia, página 18, 6ª linha. Gostaria que comentasse as parapercepções mentais somáticas. As parapercepções mentais somáticas. Bom, o que acontece aqui? Quando a gente começa a escrever os verbetes, a ler os livros correlacionados ao tema, alguns outros livros que remetem ao tema, mas eles não têm ligação direta, a gente começa a ter algumas parapercepções mentais somáticas. Que parapercepções são essas? A principal delas é que a gente começa a fazer o desassédio mental somático. Então, você percebe que você está autoassediada, às vezes por causa do tema, né? E ao mesmo tempo que aquele tema te leva para um autoassédio, ele te tira. É um paradoxo. É um paradoxo. Então, essas percepções mentais somáticas, elas são sutis, mas a gente só vai aprender a detectar no momento que a gente começa a desenvolver essa questão da escrita, da leitura, da reescrita, da análise sobre aquilo que a gente escreve, ter autocrítica de que aquilo não está bom, aceitar também, porque quando a gente escreve, aquilo não é nosso, faz parte da nossa experiência, mas, por exemplo, assim, aceitar uma heterocrítica em relação àquilo ali que vai ficar melhor do que aquilo que você escreveu. Então, isso faz parte. Essas parapercepções mentais somáticas, elas são assim, poxa, você sente isso, a repercussão, quando você recebe uma revisão que ficou melhor daquilo que você fez.
E aí vem aquela repercussão que ampliou mais. Professora Nina Rosa, maniologia, página 19, poderia fazer um cotejo entre a mania de desistir frente às diversas dificuldades e a mania salutar do pensamento positivo lúcido aplicado aos desafios evolutivos? Aqui são dois opostos, né? A mania de desistir frente às diversas dificuldades. E aqui cada consciência tem que ver o seu caso também. Tem pessoas, e vamos trazer para o contexto do verbete? Pode ser? Olha só, a mania de desistir frente às diversas dificuldades. Às vezes a pessoa está com uma dor de cabeça e ela já desiste de escrever o verbete, né? Então a pessoa precisa fazer aí uma conscienciometria para ver o quanto ela é desistente frente às diversas dificuldades. O quanto ela não dá continuidade para tudo que ela faz. E aqui eu não falo só em tarefas, não. Eu falo assim naquelas questões, às vezes a pessoa está com alguma dificuldade, com uma doença de um familiar, e ela poderia, assim, não desistir de ajudar outra pessoa. Sabe, com uma coisa simples. Então, a pessoa precisa observar essa mania, se ela tem essa mania de desistir. Fazer essa conscienciometria, fazer uma lista. Eu já desisti do que na minha vida? Foi necessária a desistência? Foi fraqueza? Ou aquilo foi necessário para aquele momento? O mais importante é perguntar se virou uma mania de desistência. Porque se virou uma mania de desistência, a pessoa vai se abster de evoluir, de reciclar. E a mania salutar do pensamento positivo lúcido, aplicado aos desafios evolutivos. Puxa, está tudo tão ruim, mas eu posso superar isso. Sabe, aquela pessoa que se vê positiva frente aos contextos, frente às dificuldades. Ele é o oposto daquele que desiste frente a qualquer dificuldade. E lembrando que na vida a gente não tem uma dificuldade por vez. Tem várias. A gente tem várias dificuldades, isso no cotidiano. Se a gente fizer uma conscienciometria das dificuldades diárias, você vai ver que num dia só, você enfrentou várias dificuldades. Desde uma torneira entupida, desde um pneu furado, desde de uma indisposição estomacal. Então, várias dificuldades a gente tem. Agora tem que ver o quanto você é resiliente com isso, ou o quanto você consegue superar isso, né? Nina, então a sugestão sua é a pessoa não se paralisar diante de uma dificuldade? Não. Porque às vezes uma dificuldade, ela repercute na vida da pessoa. Por exemplo, uma falta de trabalho. Aquilo toma assim a pensanidade da pessoa dia e noite. E a pessoa para porque não consegue pensar em outra coisa, né? Então, paralisa. A sugestão sua é não, porque às vezes a pessoa está buscando solução para aquilo, mas não está ao alcance da mão dela, né? Depende de outras situações. Então, de repente, a pessoa então tentar diversificar a atividade dela, inserindo, né, para não parar de vez usando aquilo como justificativa e não fazer mais nada, né? Porque aquilo emocionalmente está abalando a pessoa. Está tomando conta dela, né? Mas olha só, dependendo da dificuldade que a gente passa, aquilo abala a gente mesmo. Agora, a questão é não ficar no abalo, que tem coisas que dão um abalo sísmico, né? Então, tem situações que abala. E aí você desestrutura. Aquilo lá vira um terremoto. Aí você tem que juntar os cacos. E às vezes a gente demora para juntar os cacos. Então, quando passa da conta. Então, e aí que entra esse negócio da conscienciometria, da gente observar o quanto a gente se conhece para sustentar aquela dificuldade. Às vezes a gente tem dificuldade que a gente é ignorante para ela. Até que se apresenta um fato que a gente reconhece. E aí, quando a gente reconhece aquilo dali, também é uma dificuldade. Porque você reconheceu, você sabe que aquilo existe, mas aí você tem que lidar, frente àquele novo conhecimento. E qual é a dificuldade que você encontra aí? Como é que eu vou lidar com isso agora? Mas porque tem dificuldade de lidar com essa situação. E nesse negócio de como é que eu vou lidar com isso agora, que entra o tempero do pensamento positivo lúcido. É que não basta ter pensamento positivo,
né? Ele tem que ser lúcido, porque só o pensamento positivo, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, mas ele tem que ser lúcido, ele tem que vir agregado a alguma ação. Uma outra coisa também que eu acho que é importante, que é a pessoa entender que existem dificuldades neurológicas também. Então, por exemplo, uma pessoa que tem dislexia, ela tem que ter paciência consigo mesma para poder não desistir das coisas. Então, se ela não sabe quais são os percalços ou os empecilhos que aquilo vai acarretar para ela, e jogar tudo para autocorrupção, jogar tudo para o temperamento, né? Para desistência, para culpa. Aí ela não consegue mesmo fazer. Então, se ela entende quais são as dificuldades reais, cognitivas e neurológicas que ela tem, aí ela tem mais possibilidade de sair bem daquela situação. E tem também uma outra questão, você trouxe aí dessa dificuldade, mas às vezes as pessoas têm dificuldade de leitura. Leitura para nós é super importante. Por exemplo, o disléxico tem uma leitura mais lenta. Mais lenta, para compreender. Às vezes ele demora mais tempo do que o outro. A compreensão eu acho que nem tanto, mas a leitura é mais lenta. Mas né? o que pode acontecer? A pessoa, ela vai levar mais tempo. À medida que ela vai se conhecendo também, ela vai vendo que a leitura e compreensão dela é mais rápida com imagens. Pois é. O que para outro, a letra funciona melhor. Então a pessoa precisa se conhecer e descobrir qual é o ritmo dela, tanto na leitura quanto na escrita de um verbete, para poder estar se respeitando e estar desempenhando essa programação maxiproexológica dentro da verbetografia. Eu acho que isso é bem Oi, importante. Nina. Bem importante, eu acho. Oi, Loimara. Em primeiro lugar, parabéns pelo verbete, e eu gostei assim, e estou aqui para entender um pouco melhor sobre como, né, não entrar nessa condição do próprio hiato. Então, você está sendo assim exemplarista. Então, eu tenho duas perguntas. Na página 19, na politicologia, sobre essa questão dessa reinclusão, né, autorreinclusão verbetográfica, permitida pela democracia do livre-arbítrio pessoal. O que você está querendo dizer, assim, mais amplamente? Né? A autorreinclusão verbetográfica, a verbetografia, a enciclopédia, ela é democrática. Nós temos a autoinclusão verbetográfica quando a gente propõe o nosso primeiro verbete. Você se autoincluiu porque você visualizou a questão da maxi-proex, do empreender. Isso é um empreendimento evolutivo, né? Só que por algum motivo, como está lá na exemplologia, o hiato verbetográfico ele pode se dar de uma maneira justificada ou injustificada. Então, às vezes, a pessoa fica num hiato verbetográfico, e aqui, tanto faz ser justificado ou não, ela pode voltar no momento que ela quiser. Ela tem o livre-arbítrio para isso. E aí, o que acontece? Ela se auto-reinclui no grupo. Então, o grupo jamais exclui ela. É ela que se exclui por um motivo ou outro, às vezes uma exclusão temporária, às vezes definitiva, depende da pessoa, depende do caso, depende do motivo, mas, inevitavelmente, eu acho que a enciclopédia ela é como a TENEPS. Inevitavelmente, todos nós vamos, em algum momento, começar a escrever verbete, seja nessa existência, ou seja, em qualquer outra existência, a gente vai deixar uma grafopensanidade. Né? Não sei se eu estou exagerando aqui. Né? Mas assim, ó, toda a afeição que eu tenho aos verbetes, eu acho que tem outras formas também, mas eu concordo com você que o ideal é que todo mundo assim, faça verbete. Essa auto-reinclusão, ela depende só de nós. Ela depende do teu livre-arbítrio, ela depende do meu livre-arbítrio, de voltar a escrever verbetes, de retomar esse labor enciclopédico. Eu acho que é importante as pessoas perceberem, né, como a gente já falou no início, que tem uma infraestrutura montada para possibilitar, facilitar a todos que queiram fazer um verbete. Porque escrever, nem todos vieram para essa vida com habilidade para escrever. E o verbete, a estrutura que está montada para o verbete, a chapa verbetográfica, o professor Valdo pensou super bem, aquilo possibilita todos de escrever. Então, eu penso que é imperdível. É imperdível. Sabe? E uma coisa que é uma chance imperdível. Que eu vejo interessante aquilo, Imara, a questão da democracia, é que a enciclopédia, por si só, ela não é segregacionista. Ela não segrega ninguém, ela não seleciona o verbetógrafo.
sabe? O verbetógrafo é que se autohabilita. E ela seleciona aprova o tema que foi proposto também com esse livre-arbítrio do verbetógrafo. Tá. E a minha segunda questão é na página 18, a 11ª linha aí da fatologia, lá no final. O autorrespeito cosmoético no cumprimento dos prazos apresentados e aceitos. O que acontece aqui? Isso daqui é para a pessoa pensar o quanto ela respeita os prazos que ela se põe para ela mesma, ou então que ela recebe. Por quê? Aqui, se a pessoa não tem o autorrespeito cosmoético no cumprimento dos prazos apresentados e aceitos, por exemplo, você propôs algo e apresentou um prazo. Às vezes acontece da gente pedir prorrogação dos verbetes. Está lá escrevendo, por uma série de fatores, acontece. Quando você propõe o verbete, você recebe um prazo de 9 meses. Mas você pode escrever dentro desses 9 meses, e entregar. Aqui, quando o autorrespeito cosmoético no cumprimento dos prazos apresentados, é quando você pede uma prorrogação do verbete. Você pede uma prorrogação de prazo. A verbetografia aceitou. Então, é um autorrespeito cosmoético que você tem em cumprir com esse prazo que foi proposto pelo verbetógrafo. Porque, de uma certa maneira, a enciclopédia está aguardando, aquilo entra numa linha de produção, digamos assim, e aquele prazo está correndo e você começa a ver o autorrespeito que você tem em cumprir aquele prazo, e se isso, aí eu já vou um pouquinho mais longe também, para a gente ver o quanto a gente respeita outros prazos dentro da nossa existência. Prazo para fazer um exercício físico, prazo para desenvolver uma leitura, o prazo para escrever um verbete, o quanto dá para fazer outras atividades paralelas ou não. Então, da pessoa se conhecer e saber o estofo dela, e respeitar esse estofo, para ela não ficar ansiosa, porque o prazo está terminando e o verbete ainda não está pronto. Tá. Nina, primeiro eu queria te agradecer pelo puxão de orelha, Eu também estou no caso do hiato verbetográfico, e a gente tem 1000 motivos positivos, O voluntariado está demandando muita coisa, tem tese, mas o que mais me condói de ficar nesse hiato, e é isso que eu queria que você aprofundasse esse raciocínio, quando, por exemplo, o professor Valdo fala que todos nós somos consciências poliédricas, assim, a gente poderia estar escrevendo, o que a enciclopédia possibilita, vários temas, e a escrita desses temas facilitaria a nossa a recuperação das nossas personalidades consecutivas. Essa facilidade que a gente tem de ter assim, um leque, onde a gente pode ir pensando. Então, assim, por exemplo, se eu estivesse escrevendo vários verbetes, eu me reconheceria muito mais fácil. O que você acha? Aprofunda mais essa ideia para a gente. Essa ideia a gente já comentou aqui antes. Eu entrei em hiato verbetográfico em função do doutorado. Eu não consegui levar a tese, a escrita, a leitura, as revisões, junto com os verbetes. O que eu deveria ter feito na época, e eu não fiz, foi fazer anotações paralelas. Tá, não é essa pergunta que eu fiz, não. Assim, a ligação dos vários temas que a gente faz dos verbetes com as nossas personalidades consecutivas. É isso que eu queria que você aprofundasse. Tá, eu acho que isso é importante, sim. Eu vejo que os verbetes, eles são capítulos de livro, e que estão reunidos todos na enciclopédia. Então, você vai colocar ali, em cada verbete, se você observar, tem um pouco do temperamento pessoal. Tem um pouco da sua história. E aqui nesse verbete tem a verbetografia, que ele foi citado aí no verbete que a Eliana publicou, que tem o verbetograma sim, mas a autoauditoria quinquagenária. O que é colocado aqui nesse verbete? Os verbetes publicados e a verbetografia. O que acontece? Se nós começarmos a fazer a verbetografia dos verbetes publicados, ver os temas, a correlação entre os temas, com a nossa holobiografia. Com a nossa holobiografia, a gente vai descobrir muito de nós mesmos partindo do presente.
sabe? Aquelas autoprescrições que nós nos damos e que a gente provavelmente já se prescreveu no passado, mas que por algum motivo, e provavelmente pelo temperamento, a gente ainda não conseguiu reciclar. A gente sabe que tem que reciclar, mas tem alguma coisa ainda que nos pega. O fato de a gente estar escrevendo verbetes homeostáticos, teóricos, entre aspas, sobre aquilo que a gente ainda não conquistou, mas quer desenvolver, eles são fundamentais para essa questão da personalidade consecutiva. É uma oportunidade que a gente perde não estar escrevendo verbete, né? Obrigada. Verbete e qualquer outro texto, né, gente? Mas o verbete é um assunto do momento. O verbete é um assunto do momento, mas qualquer outro texto, um artigo, um livro, os artigos que são publicados também, se reunirem todos, eles vão dar um caldo bom. Nina, tudo bom? Tudo bom, Elmar? É um interesse meu, né, porque esse tema me chama a atenção. Você colocou assim, olha, a redução dos mecanismos de autodefesa decorrentes do raciocínio lógico. Como é que você utilizou isso, ou se você utiliza isso? Como é que você usa o raciocínio lógico para redução dos mecanismos de autodefesa? Tá, só ver para mim a página e a... É a página 18, está em patologia. Salvo engano, acho que a 8ª ou 9ª linha. Você fala aqui do hipotiroidismo. Sim, a redução dos mecanismos de autodefesa decorrentes do raciocínio lógico. O que acontece aqui, Omar? Quando a gente começa a estudar desencadeia um traço, um trafar seu aparece. Quando você começa a identificar, que você reconhece que esse trafar existe, você começa a reduzir os mecanismos de defesa dele pelo raciocínio lógico. Porque você vai começar a entender como é que esse traço se manifesta, você vai começar a identificar os sinais desse traço, e quando você identifica os sinais, você já fica alerta. O problema é quando você não conhece os mecanismos de autodefesa decorrente de algum traço. E aí você não consegue reduzir esses mecanismos racionalmente. Então, é preciso que a gente reconheça aquele trafar, que a gente reconheça aquele erro, que a gente reconheça aquele equívoco, para daí a gente começar a estudar, a partir desse erro, os mecanismos de defesa que a gente aplicou. E aí a gente vai conseguir reduzir esses mecanismos a partir do raciocínio lógico, porque você vai começar a entender como é que você funciona. E, às vezes, a gente justifica um erro racionalmente. No momento que a gente começa a identificar isso, você não vai mais aceitar essa justificativa racional. Você vai começar a reduzir, inclusive, o mecanismo racional decorrente a redução dos mecanismos da autodefesa decorrente do raciocínio lógico. Você reduz isso utilizando o raciocínio lógico, mas você tem que cuidar, porque é um paradoxo também, que o raciocínio lógico pode te levar para o mecanismo de defesa. Isso, esse é um problema. Esse é um problema. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Mas esse é um problema, vamos estudar mais isso. Aí, Nina, tem que fazer um verbete, talvez, com esse tema, para explicar melhor para a gente. Então, a gente agradece a Nina. A gente tem aqui uma notícia, né, que a gente está com 2 bustos novos aqui, fazendo a nossa guarda aqui, que é a do Mariano José Pereira da Fonseca, que é o conhecido Marquês de Maricá, que viveu na época de 1773 a 1884, que ele foi doutor em filosofia, formação matemática, meu colega, pela Universidade de Coimbra, né? E foi escritor, filósofo e político brasileiro. E o outro, que é o Raimundo de Farias Brito, que é da época de 1862 a 1917, que é escritor, filósofo brasileiro, nascido em São Benedito, estado do Ceará, um dos maiores nomes do pensamento filosófico brasileiro e autor de uma das maiores obras filosóficas produzidas em nosso país, onde identificou os planos do conhecimento e do ser, voltado dogmaticamente à metafísica tradicional de caráter espiritualista. Então, a gente volta a falar nele nos próximos dias. A gente agradece a presença de todos vocês, parabeniza a defesa da professora, da verbetógrafa, né, Nina Rosa. A gente agradece a vocês a presença, a participação com as perguntas. A gente aguarda vocês nas próximas
tertúlias. Agradecemos também a todos os teletertulianos e passamos então para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 16 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 19 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 3 recados. A Mera Silde com o Fórum da TENEPS, a Patrícia com ECP2 de qualificação em Foz do Iguaçu e o Rômulo com Acoplamentário. Boa tarde a todos. O meu convite aqui é para o 10º Fórum da TENEPS, que vai acontecer agora em dezembro. Nós temos o Fórum da TENEPS, ele é um evento que todos os anos ele ocorre nessa data. E nesse evento nós vamos comemorar os 10 anos, é o 10º Fórum. Então, é uma década de fórum. E para isso, o nosso fórum está alicerçado num livro que vai ser lançado no sábado, que foi escrito aí por 29 autores, um capítulo para cada um deles. Nós vamos fazer esse lançamento e também nós teremos as nossas apresentações, desde assim, da sexta, do sábado, também alicerçadas neste livro escrito no âmbito assim, do Conselho dos EPCONs, mais o Colégio Invisível da Tenepsologia. Outro elemento importante para a gente pensar em termos de participação nós fizemos uma retrospectiva e uma pontuação de todos esses fóruns que aconteceram. E a gente vai estar apresentando no domingo à tarde. Além disso, vai ter uma outra apresentação no domingo à tarde, que é sobre aquela dinâmica que nós fizemos da para-reurbanologia no ano passado. O pessoal do Colégio Invisível da Para-Reurbanologia vai estar trazendo os resultados, aonde nós adotamos no ano passado um país para trabalharmos na TENEPS. Então, esses resultados todos a gente vai estar apresentando no fórum da TENEPS. Agora, para quem não puder estar presente, este fórum também ele vai ser transmitido online. Então, nós teremos todo o fórum sendo transmitido, menos uma parte que vai ter uma dinâmica, que aí a gente só vai dar as instruções, mas a dinâmica em si, como um todo, a gente não vai poder transmitir online. A gente vai dar as instruções para que a pessoa possa fazer a dinâmica na sua casa. E nós temos também, a pessoa que estiver interessada, ela poderá entrar em contato com a recepção do CAEC, que pelo telefone 3525 2652, ou então acessar o site do CAEC, e lá vai ter um link que tem a programação, que é www.caec.org.br. Então, estão todos convidados para se organizar e estar participando aí conosco aí em dezembro, do dia 19 ao dia 21. Ok? Boa tarde. O meu convite é para você e é a respeito do curso SCP-2 de qualificação das equipes, que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, de 28 a 30 de novembro. O SCP-2, vocês conhecem, é aquele curso de campo onde a consciência intrafísica, dentro de um portal interdimensional, ela tem condição de se sentir mais semiconsciente e aproveitar, então, a sua condição de consciência integral, um acesso maior à holomemória, à sua integridade consciencial. Esse SCP-2 vai ter um diferencial muito importante. Foi exatamente há 3 anos atrás, dentro do próprio evento de qualificação das equipes de SCP-2, que os emissários do transmetor estiveram presentes e anunciaram a possibilidade da desperticidade em 3 anos. Nós estamos, então, cumprindo esses primeiros 3 anos. E, em função disso, a gente entende que a gente vai ter um aporte multidimensional
muito interessante para a gente refletir o que eu estou fazendo em função da minha autodesperticidade. Qual foi o investimento que eu fiz durante esses 3 anos? A que distância eu ainda estou da desperticidade? Ou eu já atingi a desperticidade? Então, assim, a gente vai ter um campo muito favorável para essas autorreflexões. E, além de tudo, o EPICOM do curso é exatamente o professor Alexander Stein, que é o que está responsável atualmente coordenando o programa de aceleração da desperticidade, que foi desenhado pela SCP-2, pela equipe da SCP-2, junto com o Conselho de EPICONs, e hoje em dia está aos cuidados da OIC e da Conscius. Esse curso vai acontecer aqui no Hotel da Cognópolis, que está, assim, com preço excelente, e realmente a gente vai ter um campo fantástico. Esse fim de semana, a Conscius já fez uma estreia do hotel e disse assim que o ambiente está maravilhoso. Então, nós temos muito a aproveitar com esse evento da SCP-2. Estão todos convidados. É um evento de qualificação de equipes, mas ele está aberto para as pessoas que se afinizam e interessam pelo curso. Mais informações você pode ter no telefone do IPC, 45 2102 1448. Obrigado pela atenção. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar os tertulianos e aos teletertulianos para participarem do curso acoplamentário, que vai ocorrer no final deste mês, entre os dias 21 a 23 de novembro, com a temática Profilaxia do Autoassédio. Então, nesse curso, os EPICONs do curso serão professor Alcir Alves, Everton Santos, Felipe Mansur e Dulce Dal. Então, um dos objetivos do acoplamentário é possibilitar a pessoa desenvolver a técnica da clarividência interassistencial, né, a autodefesa energética e, no caso desse curso, também aprofundar os conceitos com relação às técnicas de profilaxia do autoassédio. Né? Maiores informações podem ser obtidas no site do CAEC ou pelo telefone DDD 45 3525 2652. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Teletertuliano Assíduo, especialidade Autodidaticologia, com a verbetógrafa Malu Lindemann. Obrigado e boa tarde a todos.